A Grécia quebrou, o mundo inteiro viu, manchetes gritavam falência nacional, aposentados em desespero, jovens fugindo em massa, cortes brutais, suicídios, violência, tudo porque um país decidiu gastar mais do que poderia por tempo demais. Mas a parte que ninguém te conta é que o Brasil está indo pelo mesmo caminho e com uma diferença: aqui ninguém vai nos avisar quando a avalanche começar, porque ela já começou. Enquanto você escova os dentes pela manhã, o governo imprime mais dívida em seu nome. Enquanto você compra um pão, ele pega mais empréstimo em seu CPF. Enquanto você dorme, a conta cresce. E hoje, a dívida pública brasileira bateu a marca de 7,88 trilhões de reais e cresce a um ritmo de 2 milhões por minuto. Isso mesmo, a cada minuto que você respira é mais 2 milhões adicionados à fatura coletiva. Só que ninguém está te dizendo isso. A imprensa ignora, os políticos fogem e o povo só sente. No preço da comida, no aluguel, no combustível, no carnê que virou pesadelo. E quando essa avalanche te atingir, já vai ser tarde demais para correr. Mas talvez não seja tão tarde para você entender. E fica até o fim, porque o que você está a ponto de descobrir agora pode ser a única chance de você escapar antes de te enterrarem vivo em dívida pública. E esse vídeo não é sobre macroeconomia e não é sobre tecnicamente de finanças públicas. Esse vídeo é sobre você, sobre a sua renda, seu futuro, sua capacidade de viver com dignidade em um país que decidiu, por escolha política, empurrar a conta para o povo. E para tornar tudo ainda mais claro, deixa eu te apresentar o seu Giraldo, de 61 anos. Motorista de van escolar da zona oeste de São Paulo, trabalha desde os 14, nunca pediu favor a político, sempre pagou imposto, sempre viveu na honestidade. E em 2020, com o fim da pandemia, voltou com esperança de recuperar os alunos, as rotas, o rendimento. Só que a gasolina disparou, o IPVA ficou impagável e o seguro foi reajustado pela quinta vez em 2 anos. Resultado? Durante o dia, ele dirige a van. À noite, faz entregas com moto que comprou parcelada. E perguntei para ele se entendia o que estava acontecendo. Ele respondeu: eu não sei de dívida pública, só sei que trabalhar hoje é o mesmo que correr atrás do prejuízo. Isso é Brasil, o país real. Enquanto a elite discute lá em Brasília se o fundo eleitoral vai ser de 4 ou 5 bilhões, seu Geraldo conta moeda para abastecer. E você, está preparado para ser o próximo a ser engolido? E vamos aos números. Em 2010, a dívida pública brasileira era de 1,69 trilhões de reais. Alta? Sim, mas sob controle. O Brasil ainda era visto como uma potência emergente. Tinha um superávit primário, crescente e robusto. Era respeitado. Em 2013, saltou para 2,12 trilhões de reais. Em 2016, já era 3,11 trilhões de reais. Em 2020 chegou a 5 trilhões e agora, em junho de 2025, 7,88 trilhões de reais. Um crescimento de 366% em 15 anos. Isso não é só uma responsabilidade, isso é suicídio fiscal. Nos últimos 12 meses, o rombo aumentou 560 bilhões. E é como se o governo tivesse jogado um novo país inteiro no abismo. Um país que só existe na dívida. E sabe qual é o plano deles para resolver? Nenhum. O atual presidente já deixou claro que vai continuar gastando.
criando propagandas, inflando ministérios, aumentando o Estado. Enquanto isso, quem financia esse circo é você, o trabalhador, o pequeno empresário, o pai de família, a mãe solteira, o servidor que vive com salário congelado, o aposentado que teve um reajuste abaixo da inflação. Essa dívida não é do Brasil, ela é sua, está no seu nome e um dia vai bater na sua porta. E sabe o que é pior? O governo, ele não paga mais a dívida, ele paga só os juros da dívida. Só os juros hoje são mais de 700 bilhões por ano que saem dos cofres públicos, só para manter o esquema funcionando. É como se Brasília tivesse um cartão de crédito infinito e você fosse o fiador. Mas o fiador que não autoriza nada, só paga. Isso tem um nome, se chama bola de neve fiscal. E essa bola já virou avalanche econômica. E a cada rolagem de títulos, o país precisa pagar mais caro. A cada novo empréstimo, a confiança diminui. E a cada dia estamos mais perto do colapso silencioso. E quando eu digo colapso, não estou falando de um meteoro. Estou falando de inflação acima de 20%. Estou falando de fuga de capital, de dólar a 9, 10 reais. Estou falando de juros de 20% ao ano, de recessão profunda, de empresas quebrando, de salário valendo metade, de pai de família passando fome com carteira assinada. Isso já aconteceu na Grécia, na Argentina e agora pode acontecer aqui no Brasil. E se você acha isso um exagero, espera que eu vou te provar. Quando o governo gasta o que não tem, é você que perde o que tem. E grava bem isso. Quando o governo gasta o que não tem, é você quem perde o que tem. Eles criam um novo ministério, você perde o poder de compra. Eles aumentam o fundo partidário, você paga mais no mercado. Eles aprovam mais auxílios e você tem menos segurança, menos saúde, menos futuro. E Brasília nunca corta na carne. Brasília só fatiou o povo. E a Grécia também achava isso um exagero. Achava que dava para continuar gastando, que dava para empurrar, que dava para manter o teatro de estabilidade. Até que os investidores disseram: chega. Em 2009, a dívida chegou a 130% do PIB. O país foi desmascarado. A União Europeia descobriu fraudes, maquiagem de números e o buraco que não podia ser mais escondido. A consequência foi devastadora. O país teve que pedir socorro ao FMI e ao BCE e à própria União Europeia. Vieram pacotes de resgate, vieram as condições, cortes de salário, fim de aposentadorias, demissões em massa, hospitais sem verbas, escolas abandonadas, uma década inteira de desespero. E a dívida só começou a cair depois de 10 anos de sofrimento. Agora olha para o Brasil. Nossa dívida pública está em 76% do PIB oficialmente. Tem uns títulos aí que eles não consideram, porque já está quase 100%. Mas com todos os possíveis ocultos e gastos futuros contratados, analistas já falam em mais de 90% comprometido. E diferente da Grécia, o Brasil não tem uma União Europeia para te socorrer. Não tem uma Alemanha, não tem um FMI simpático, não tem o Banco Central Europeu. Tem inflação, tem instabilidade, tem fuga de investidores e dos ricos, tem perda de confiança e tem um governo que não tem nem a coragem de dizer a verdade. A Grécia quebrou com 130% do PIB tomado. O Brasil pode quebrar com 85%, porque o problema não é o tamanho da dívida, é a trajetória, é a velocidade, é a negação
E isso já começou. Olha, e tem mais. A Grécia foi socorrida, mesmo mentindo. O Brasil está falindo, mesmo dizendo a verdade. A diferença é que aqui o mundo não quer saber. O Brasil virou um país irrelevante no debate internacional. Viramos uma pária fiscal. Os investidores estão cansados de promessa. O país não aprova reformas estruturais, não cumpre o arcabouço fiscal. Troca de ministro da Fazenda como se troca de camisa. E esse atual ministro não sabe nem o que está fazendo lá. Cada novo mandato vem com mais Estado, mais gasto, mais slogan, menos compromisso. E quando alguém tentar conter, é sabotador por dentro. Sabe por quê? Porque o sistema brasileiro vive da dívida. A classe política, os altos funcionários, o grupo de interesse. Todos eles mamam nas mesmas tetas do orçamento, que só existe porque o Brasil ainda consegue emitir títulos públicos. Até quando vão continuar enganando o mercado, o povo e a si mesmos? A Grécia quebrou e foi forçada a se reerguer. E o Brasil pode quebrar e continuar mentindo que está tudo bem. E isso é ainda mais perigoso. E quando o governo gasta mais do que tem, a inflação cobra de quem menos pode. Seu Geraldo sentiu na pele. Antes, abastecia a van com R$ 200 e rodava a semana toda. Hoje, não chega nem na quarta-feira. O banco aumentou os juros do financiamento. O mercado encareceu. A mensalidade da escola subiu e o IPVA disparou. Mas o governo segue dizendo que a culpa é dos rentistas, dos especuladores, dos inimigos do povo. E não é. A culpa é do próprio governo, que cria gastos, mas não cria riqueza, que distribui dinheiro que não tem para ganhar voto, que trata o tesouro como se fosse herança da família. E enquanto isso, o brasileiro que trabalha sangra. A inflação não é um acidente, é consequência. E quanto mais o governo insiste em viver como marajá, mais o povo vai viver como escravo fiscal. Quer dizer, quando você vai lá comprar e as coisas ficaram caras no mercado, é culpa do governo que gasta demais e causa inflação. Entendeu agora? E o que você precisa entender é simples. O Estado brasileiro não é ineficiente, ele é insaciável. Ele arrecada mais de 4,2 trilhões por ano só em impostos. E mesmo assim gasta mais do que tem, mesmo assim cria cargos, mesmo assim aumenta auxílio e mesmo assim amplia ministérios. E sabe o que isso significa? Que o problema não é falta de dinheiro, é excesso de privilégio. Enquanto você paga 27,5 de IR com um salário de R$ 4.000, tem juiz ganhando 70 mil em auxílio moradia, tem deputado com verba de gabinete, tem fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, tem estatal no prejuízo, operando no vermelho, só para manter um cabo eleitoral no cargo de confiança. E sabe quem banca tudo isso? Você. Não é o rico, não é o capital internacional. É você, trabalhador, você CLT, você autônomo, você pequeno empresário, que emite nota com imposto na unha e ainda é tratado como criminoso pelo sistema. E o Brasil virou o único lugar no mundo onde o bandido vive melhor do que o empreendedor. E agora querem te convencer de que é você que é o problema, que você é privilegiado, que você tem que pagar mais. Só que você está pagando a conta, está pagando a farsa, está sustentando um Estado que devora sem entregar absolutamente nada em troca. E se a gente continuar no silêncio,
eles vão devorar o que sobrou. Mas você não precisa ser vítima, você pode ser uma exceção. Você pode sair da avalanche. E a primeira coisa que você precisa entender é que não dá para defender Brasília, não dá para esperar salvação. O governo está falido e vai continuar empurrando a conta para quem produz. Então, proteja-se. E para você que está pensando em progredir na vida ou garantir o seu futuro, é investindo, não tem outro jeito. E investindo em ativos antifrágeis. De renda passiva, dolarize parte do seu patrimônio. Não dependa só do real. Não confie em promessas de estabilidade. Não espere em reformas que não vêm. Enquanto eles imprimem dívida, você precisa imprimir liberdade. Então, peraí, vamos fazer uma simulação para arrebentar agora. Se o Brasil tem uma dívida de 7,88 trilhões e uma população de 210 milhões, cada brasileiro já nasce devendo cerca de R$ 37.500. Seu filho, que acabou de nascer, já está devendo quase R$ 40 mil para o Estado. E ele nem abriu os olhos ainda. E você acha que isso é herança ou um projeto de país? Isso é justiça social? Não. Isso é escravidão moderna. E só tem uma forma de quebrar esse ciclo: construindo a sua própria saída. Invista em conhecimento, em finanças, em independência, porque quando o colapso chegar, só vai escapar quem estiver de fora. E se esse vídeo te abrir os olhos, aqui estão outros complementares a isso que eu te falei. A dívida que vai explodir o seu futuro, para entender como esse problema foi criado e por que está fora do controle. Um outro vídeo que é Estamos virando a nova Venezuela, para ver que o Brasil está muito mais perto de um colapso latino do que de um sonho europeu. E outro vídeo, a fuga dos ricos, para entender como os investidores já abandonaram o barco e você precisa pular antes que ele afunde. E não é sensacionalismo, é sobrevivência. E quanto antes você entender, mais chances tem de escapar. A Grécia sobreviveu, mas levou 15 anos para se levantar, com ajuda, com intervenções externas, com austeridade imposta. E o Brasil não terá esse luxo. Quando a avalanche fiscal engolir esse país, vai ser cada um por si. E o Estado, como sempre, vai esconder, vai culpar o mercado, os empresários, o capitalismo, mas no fim é você quem vai pagar a conta. E o seu Geraldo, e a Dona Maria, e o Lucas, que sonhavam em abrir um negócio, e o jovem que não vai conseguir comprar a casa, nem sair da casa dos pais, e o Brasil que poderia ser uma potência e escolheu ser devedor. Essa dívida vai engolir você e seus filhos e seus netos, a menos que você decida abrir os olhos. E o momento é agora. E quando você abrir os olhos, não feche mais. Porque a mentira é confortante, mas a verdade ela é libertadora. O governo te escraviza em prestações, mas a consciência liberta em segundos. E a avalanche não espera ninguém. E eu sou Thiago Bordon e um abraço.